Boa tarde a todos, eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a nossa nona videoaula, a primeira do mês de maio de 2020. Bom, na última aula nós falamos um pouco sobre o dramaturgo inglês William Shakespeare. E hoje, e nas próximas videoaulas, falarei sobre suas peças mais importantes. E nós vamos começar falando sobre a peça Os Dois Cavalheiros de Verona, que foi escrita entre os anos de 1592 e 1593. Mas antes de falarmos sobre esta peça, Shakespeare ele escreveu outras duas peças. Henrique VI, que foi dividido em três partes, e foi escrita entre 1589 e 1593, e a peça Ricardo III, escrita em 1592. A maior parte dos estudiosos atribui a composição de Os Dois Cavalheiros de Verona no ano de 1594. Mas essa peça é bem mais antiga, pois foi escrita primeiro que a Comédia dos Erros, sendo, ao ver de muitos estudiosos, a primeira comédia escrita por Shakespeare entre as que sobreviveram. Bom, de todas as peças de Shakespeare, Os Dois Cavaleiros de Verona possui o menor elenco e, consecutivamente, é a primeira peça sua em que uma heroína se veste como rapaz. Esta peça aborda temas de amizade e de infidelidade. A primeira fonte que se encontrou desta peça é que ela está incluída em uma lista das peças de Shakespeare no Paladistamia, de Francis Meres, publicada em 1598. É sugerido também que a manipulação da cena final da peça é um sinal da falta de maturidade de Shakespeare como dramaturgo, o que reforçaria a ideia de que é uma de suas primeiras peças, ou seja, ele é um cara ainda inexperiente quando escreveu Os Dois Cavaleiros de Verona. Bom, esta peça ela foi impressa em 1623. Até lá não tinha registro desse espetáculo. Ela apareceu no First Folio, que é uma primeira coleção publicada das peças teatrais de Shakespeare. Nós vamos falar desse First Folio nos próximos vídeos. Bom, voltando aos Dois Cavaleiros de Verona, ela é uma peça dividida entre 5 atos. Os personagens são o Duque de Milão, que é o pai de Sílvia, Valentine, que é um dos cavalheiros, Proteus, o outro cavalheiro, Antônio, pai de Proteus, Túrio, que é um rival de Valentine, Eglamor, que é um companheiro de Sílvia em sua fuga, Speed, que é um bufão criado de Valentine, o Launce, que é um terceiro cavaleiro, né, mas que ele não está incluso no nome, Pântino, que é servidor de Antônio, um hoteleiro, que é o dono da casa onde Júlia se hospeda em Milão, Júlia, que é a amada de Proteus, Sílvia, a amada de Valentine, e Luceta, que é uma criada de Júlia. Se uma comédia romântica é onde nós exprimimos uma história de amor na qual os amantes superam obstáculos colocados por seus pais, ciúmes, separações e perigos para serem finalmente unidos na felicidade do casamento, então essa peça, Os Dois Cavaleiros de Verona, é talvez a primeira de Shakespeare nesse sentido. Nenhuma menção desta peça ocorre até ela ser falada por Francis Meres no Paladistamia, de 1598, mas ela é frequentemente datada por volta entre 1590 e 1594. Os Dois Cavaleiros de Verona é uma peça de aprendizado de Shakespeare na ficção romântica da Itália e de outros países da Europa meridional, de onde ele posteriormente derivará tantos enredos de amor ameaçado, um deles, Romeu e Julieta. Bom, ele localiza sua história na Itália e dá a alguns dos seus personagens nomes italianos. Shakespeare usa um dispositivo convencional do enredo da ficção romântica, que seria a inconstância no amor e na amizade, o disfarce da heroína como um pajem, Júlia no caso, o escutar ao acaso falsos juramentos, banimentos, abandono, a captura por bandidos e assim por diante. Praticamente todos os personagens têm um ancestral irreconhecível, não somente na ficção continental, mas no drama clássico também. Luceta, por exemplo, que é a companhia convencional da heroína Júlia,
Túrio, que é rico, mas indesejado, um cortejador rival. Antônio e o Duque de Milão, que são pais tipicamente resolutos e se opõem ao casamento de seus filhos. Tem Speed e Lance, que são no mínimo supostos servos hábeis que entregam as mensagens e arranjam encontros. E os 4 jovens amantes, Silvia e Proteus, e Júlia e Valentine, que são os protagonistas românticos. Bom, o cenário da peça permanece nominalmente italiano, mas o tom é com frequência inglês. E a atitude de Shakespeare em relação a seus modelos românticos beira ocasionalmente ao irreverente. Lucetta, por exemplo, é uma verdadeira amiga de Júlia e uma conselheira virtuosa no amor. O gracejo em torno de ela ser uma cafetina relembra o quão diferente de uma governanta ela realmente é. Túrio, Antônio e o Duque de Milão são retratados com tal paciência amigável que eles parecem, às vezes, inadequavelmente motivados como oponentes da felicidade romântica, ou seja, são contra o amor dos protagonistas. Já Speed e Lance deixaram seus papéis tradicionais de manipuladores cômicos para se tornarem palhaços, né? Eles se tornaram a parte mais engraçada da peça, por isso que ela é uma comédia muito rica. As próprias convicções de amor e amizade são apresentadas de uma maneira que se lança sobre essas convenções uma luz improvável. O inconstante Proteus, que rejeita o amor de Júlia no momento em que está longe dela, para ganhar Silvia, a bela dama de seu melhor amigo Valentine, informando ao Duque de Milão, pai de Silvia, os planos de Valentine de fugir com sua amada, e então tentar um assalto violento a ela, a sua castidade, a castidade de Silvia. Aí nós pensamos, né, que tipo de herói romântico é Proteus? E por que ele deve ser recompensado ao receber o perdão e ser restaurado à sua Júlia? E Valentine, que deve responder por toda essa deslealdade ao renunciar Silvia a Proteus? Não é absurdo que os foras da lei, na floresta próxima de Mantua, tornem-se cavalheiros no exílio? E que eles devem oferecer o comando de seu grupo a Valentine, a quem acabaram de capturar? E o perdão que o Duque de Milão dá à sua filha fugitiva, Silvia, não é repentino e convincente? Esses problemas que preocupam muitos leitores desta peça podem ser mais bem analisados de 2 formas. A primeira, como um resultado de combinações de 2 fontes com convenções distintas por Shakespeare, assim sujeitando aquelas convenções de uma perspectiva irônica divertida. E a segunda, como um resultado do interesse consciente de Shakespeare no tema do perdão não esperado para o seu protagonista errante, no caso Proteus. A sua fonte principal de inspiração para escrever Os Dois Cavaleiros de Verona parece ter vindo da obra Diana, um romance pastoral popular em espanhol do autor português Jorge de Montemayor, que viveu entre os anos de 1520 e 1561. Nessa história, a Diana, né, a heroína Felismena, que corresponde à personagem Júlia, é cortejada por Dom Félix, que é correspondente a Proteus, cujo pai Antônio, né, o pai que é correspondente ao Antônio, desaprova a união e envia Dom Félix para longe da corte. Felismena o segue, disfarçada de pajem, né, assim como fez Júlia, até uma hospedaria e é convidada pelo anfitrião, o hoteleiro, a ouvir uma música, ao qual ela ouve Dom Félix clamando seu amor para uma nova dama, Célia, que seria a representação de Silvia. Neste ponto, a semelhança entre a peça Diana e Os Dois Cavaleiros de Verona termina. Tá? Mesmo até aqui, apesar das várias semelhanças admiráveis, a história não proveu uma contraparte para Valentine, o melhor amigo de Proteus e fiel amante de Silvia. O romance de Montemayor preocupa-se primeiramente com a inconstância no amor. Bom, para o motivo da verdadeira amizade, Shakespeare pode ter se inspirado na obra de Sir Thomas Eliot, O Governador, de 1531, onde o personagem Gísipus, ao saber que seu amigo Titus apaixona-se por sua amada, não só renuncia ao amor dela para Titus, mas também barganha a ida dele para uma noite de amor com ela. O ponto dessa história é que a amizade é a forma mais alta de afeição humana do que o amor entre um homem e uma mulher. Ou seja, eles prezavam mais a amizade do que o amor entre um homem e uma mulher.
pois a amizade é desinteressada, pura e capaz de ensinar o altruísmo, que incita o ser humano à preocupação com o outro. Bom, tal história de amizade perfeita não provê, entretanto, nenhuma contraparte para Júlia, a dama abandonada por Proteus. Shakespeare encaixou organizadamente as duas histórias, Diana e o governador, criando um quarteto de amantes de duas situações triangulares, onde o personagem Proteus abandona Júlia para roubar Silvia de seu amigo Valentine. E Valentine, por sua vez, ele não foi atrás de Júlia, tá? O amante falso da primeira história, que seria Dom Félix, né, torna-se o amigo falso da segunda história, Titus, ambos representados por Proteus. O problema dramático criado pela combinação dessas histórias é que elas levantam diferentes expectativas. Uma é dedicada à virtude da constância do amor, que seria a peça Diana, e a outra à amizade, que seria a peça O Governador. A função de Valentine é demonstrar lealdade a Silvia, e sua renúncia a ela em favor a Proteus parece inconsistente com seus votos como um amante. Por outro lado, a dupla deslealdade de Proteus em relação ao seu amor por Júlia e sua amizade por Valentine parece ser indigno da ação generosa que Valentine lhe concede, perdoando-o por se insinuar para Silvia. Não, o próprio nome de Proteus é sinônimo de inconstância, pois o seu xará, na Odisseia de Ulisses, era famoso por mudar de forma e vontade. Por mudar de forma à vontade, enquanto que Valentine simbolizava a constância no amor. A união dos dois enredos, Diana e o governador, intensificam a culpa de Proteus e a magnanimidade ou bondade de Valentine. Bom, deu para perceber que essa história envolve 4 personagens principais, onde Proteus diz amar Júlia, mas arrasta uma asa para Silvia, a namorada de seu melhor amigo Valentine, que perdoa Proteus por ele ter cortejado e ficado com Silvia em nome de sua amizade. E o que dizer de Júlia, que foi traída por Proteus? Aliás, o perdão de Proteus deveria vir dela, e não menos do que de Valentine. Ela também tem muito a perdoar, e Júlia inicia uma linhagem de heroínas shakespearianas, entre elas Zero, da peça Muito Barulho por Nada, de 1598, Isabela, da peça Medida por Medida, de 1603, e Helena, da peça Sonhos de uma Noite de Verão, de 1594. Sonhos de uma Noite de Verão nós vamos falar mais para frente também, é uma das peças que nós vamos falar em vídeo. Bom, como muitas das heroínas shakespearianas, Júlia é destemida, talentosa, modesta, ela é modesta, mas sagaz, pacientemente obediente no amor e ainda reservadamente galanteadora, uma verdadeira amiga. Ela, disfarçada de pajem, ouve a infidelidade de seu amante Proteus e mesmo assim nunca perdeu sua fé nele. Os Dois Cavaleiros de Verona é, em parte, uma comédia de perdão, nas quais o protagonista romântico Proteus é igualmente culpado e perdoado. E a peça Os Dois Nobres Cavaleiros, escrita em 1613 em colaboração com John Fletcher, é um retorno sofisticado às questões de amizade e rivalidade amorosa que são eminentes em Os Dois Cavaleiros de Verona. Bom, eu havia dito no final da última videoaula que falaria sobre os primeiros anos da vida de Shakespeare, mas eu vou deixar essa narrativa para um vídeo mais para frente sobre isso. Bom, gente, falei um pouco dessa peça, Os Dois Cavaleiros de Verona, e na próxima aula nós vamos falar sobre outra peça famosa de Shakespeare, mas esta, por enquanto, ainda é uma surpresa para vocês. Então eu agradeço a todos, uma boa tarde e até a próxima videoaula.